paisagens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, juventude do mundo todo
que está nos ouvindo. Meu nome é Camila Fernandes e eu represento a liderança e a juventude aqui no Brasil. Nosso tema é tocado por Jesus. E eu queria deixar para vocês algumas palavras daquilo que o Senhor ministrou no meu coração para ministrar vocês também aí do outro lado. Bom, em todo o Evangelho, nós acompanhamos que Jesus tocou as pessoas de alguma forma, ou pela sua palavra, ou de forma literal, né? O toque de Jesus nunca voltava vazio. Sempre que Jesus se aproximava ou tocava alguém, essa pessoa tinha frutos e resultados do toque de Jesus, que era cura, transformação e diversas outras coisas que nós vemos na palavra do Senhor. Só para nós termos uma ideia, quando meditamos no Antigo Testamento, nós vemos Jesus de diversas formas, Deus de diversas formas, agindo e tocando e aparecendo para as pessoas, e mudando todo o contexto, toda a identidade, todo o propósito do povo de Deus naquele lugar. Então, quando nós vamos ali para Mateus, nos evangelhos, o primeiro evangelho, que é Mateus, no capítulo 8, vai contar a história de um leproso, cujo Jesus o tocou e ele foi curado. E falando de leproso, nós também temos aquela passagem dos 10 leprosos, cujo um apenas voltou para agradecer, mas os 10 foram tocados pelo Senhor. Jesus também curou em Mateus 8 um oficial romano, e através da sua palavra, Jesus não precisou ir até lá, não precisou tocá-lo fisicamente, mas a palavra de Jesus foi o suficiente para que esse homem fosse transformado e curado, que esse era o propósito. Vemos também em Mateus 8 Mateus 9, o paralítico sendo curado por Jesus. Há muito tempo naquela circunstância, há muito tempo naquela situação, e Jesus se aproxima e pergunta: você quer ser curado? E ele primeiro dá uma desculpa, né? Senhor, há muito tempo eu estou aqui, ninguém me joga no tanque, ninguém me ajuda. Mas Jesus tinha feito uma única pergunta: você quer ser curado? E naquele momento ele diz: sim, quero. E o Senhor manifesta a sua cura, né? No mesmo capítulo nós vemos a menina que estava morta e todos ali lamentando e chorando. E Jesus aquieta o coração dizendo que a criança não estava morta, ela apenas estava dormindo. E naquele momento o Senhor ressuscita a criança que estava morta. São muitos eventos que nós vemos Jesus curando, tocando as pessoas, né? Jesus também curou 2 cegos. No versículo 29 diz, do capítulo 9, que Jesus tocou os olhos do cego. Às vezes nós não damos importância àquilo que Jesus, a aproximação de Jesus a essas pessoas. Jesus se aproximou e tocou nos olhos do cego e ele foi curado. Há um outro episódio também que Jesus mistura sua saliva com o barro e coloca nos olhos do cego, e esse cego também é curado, assim que foi tocado por Jesus. Ser tocado por Jesus, gente, muda diretamente quem nós somos. Muda diretamente o nosso propósito, nos devolve a nossa forma, a imagem e semelhança de Deus. O que aconteceu com o homem? No Éden, a nossa identidade foi perdida, certo? Através do pecado. O pecado entra e nós somos condenados. E quando Jesus chega na nossa história, ele nos toca, através da redenção, ele nos conecta novamente. O toque de Jesus nos traz conexão com o Pai. Então, quando Jesus entra na história, todas as coisas são transformadas porque ele nos devolve a imagem e a semelhança de Deus que nós tínhamos perdidos. Bom, o que nos atrapalha então de sermos tocados pelo Senhor hoje? A nossa desistência. Desistimos rápido e fácil antes de sermos realmente tocados e transformados pelo Senhor. Bom, nós nos cansamos na busca, essa é a verdade. Como jovens, vivemos numa geração cujos jovens, eles desistem com muita facilidade. Começam a busca pelo Senhor, começam a busca pelo batismo do Espírito Santo, e quando eles não conseguem rapidamente, que é um problema que nós temos hoje, os jovens querem tudo muito rápido, muito no tempo deles, e ao não conseguir isso da forma que querem e quando querem,
eles desistem no meio do caminho. E quando estamos bem próximos de sermos realmente tocados pelo Senhor e transformados pelo Senhor, nós desistimos no meio do caminho, nós abandonamos a nossa fé. Nos evangelhos nos mostram que todos persistiram. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou andando atrás de Jesus até que ela conseguiu tocar a orla do manto de Jesus e ali saiu virtude e ela foi curada. O próprio oficial, quando ele chega para Jesus, ele diz: não precisa ir na minha casa, apenas uma palavra que você disser vai transformar e vai curar a vida do oficial que está lá na minha casa precisando ser curado. Então eles insistiam em tocar Jesus, eles insistiam em se aproximar de onde Jesus estava. E nós não temos a presença física de Jesus, mas nós temos a presença espiritual, palpável, visível pela fé, entende? Através do Espírito Santo. E nós não persistimos como eles. A nossa desistência faz com que nós continuemos andando em círculos. E aqui nós aprendemos que precisamos persistir naquilo que o Senhor precisa fazer em nós. Porque precisamos ser tocados, precisamos mudar a nossa identidade. Bom, não podemos ter uma geração que desiste, não facilmente. Como Jacó não abandonou o anjo do Senhor até que ele fosse abençoado. E a vida de Jacó foi mudada para sempre. Primeiro o Senhor mudou o nome, né? Mudou de Jacó para Israel. E depois ele ficou com uma marca na sua coxa. Eu imagino que Jacó deve ter ficado mancando por muito tempo. Mas lembrando que a persistência dele fez com que ele fosse abençoado. E às vezes nós desistimos no meio do caminho e ao invés de continuarmos insistindo, se o Senhor não me abençoar, eu não saio da tua presença. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou largar o Senhor, eu não vou largar da sua mão, eu não vou deixar de ir à igreja. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou desistir. Essa tem que ser a nossa postura. O nosso desânimo, lembrando um pouquinho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais perseguidas, né, devido à defesa do evangelho, né, a apologética, né, a defesa do evangelho. E nós vemos que o apóstolo Paulo preso, ele dizia: eu estou preso, mas o evangelho do Senhor não está preso. Então ele foi alguém que ao encontrar Jesus, ele não desistiu, ele continuou até o fim da sua vida. E no final ele diz: olha, eu encerrei a minha carreira e guardei a fé. E nós às vezes temos encerrado a nossa carreira sem ter mudado nada, sem nós termos sido tocados e sem a nossa identidade ter sido mudada. Jacó teve a sua identidade mudada para sempre nesse encontro com o anjo do Senhor. Ao ser tocado, Deus muda o nosso nome, Deus muda a nossa identidade, Deus muda a nossa forma também de tocar as pessoas, porque quando nós tocamos as pessoas segundo o nosso próprio conhecimento, talvez não temos tanto retorno, mas quando tocamos as pessoas por sermos tocados por Cristo, nós vemos nas pessoas uma identidade de Cristo. E é muito diferente quando nós tocamos depois de sermos tocados pelo Senhor. Então nós não fazemos mais o que queremos quando somos tocados pelo Senhor. Nós não falamos mais o que queremos, porque nós somos transformados à imagem de Cristo. Nós somos transformados à forma. Nós perdemos a forma que nós tínhamos e somos formados à imagem de Cristo, entende? Lá em Romanos vai dizer: não vos conformei. Conformar quer dizer se tornar na forma do mundo, mas transformai-vos. Transformar quer dizer você pegar uma forma que era e transformar numa forma que deveria ser. Ou seja, nós somos tocados pelo Senhor, nós deixamos de ser quem éramos e passamos a ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Então tudo isso muda a nossa identidade. Nós mudamos o nosso propósito, nós mudamos o nosso caminho, nós mudamos a nossa forma de pensar. Assim como eu falei anteriormente, mudamos os nossos pensamentos, mudamos o nosso propósito, que é o principal. Falando de Paulo, Paulo teve um encontro com Jesus. E é uma das passagens que me choca e me toca muito, porque Paulo estava no trabalho de perseguir os cristãos. E Jesus encontrou com ele e disse: Saulo, né? Por que me persegues? Por que me persegues? E ele pergunta rapidamente: quem é, Senhor?
E ele falou: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você está nadando contra a correnteza e a partir de agora, de perseguidor, você vai passar a ser o perseguido. O encontro de Paulo com Jesus transformou a identidade dele de perseguidor em perseguido. Ele mudou toda a sua trajetória, ele mudou todo o seu caminho, a sua fala, o seu propósito. O propósito de Paulo era prender cristãos, mas agora o propósito de Paulo era o quê? Que o evangelho de Cristo fosse divulgado, de forma que as pessoas fossem tocadas por Jesus assim como ele foi. E Paulo ficou cego, né? E Jesus mandou ele ir até a casa de determinada pessoa e lá as escamas dos olhos dele cairiam. Então nós às vezes estamos exatamente na mesma proposta, porém desistimos no meio do caminho. Paulo foi alguém que não desistiu, muito pelo contrário. Quando você lê as cartas de Paulo, você entende que ele foi um homem persistente. Ele foi um homem que não se deixou desanimar pelas tristezas, pelas perseguições, pelas surras. Muito pelo contrário, quanto mais perseguido ele era, mais ele escrevia, mais o evangelho crescia, mais as pessoas eram tocadas pelo evangelho que Paulo divulgava, que era o próprio evangelho de Jesus. Quando ele ouviu Jesus, ele mudou sua identidade. E ele se transforma também em um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores divulgadores do evangelho. Nós vemos aí que, creio que 60% a 70% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. As suas cartas, suas epístolas, todas elas destinadas à igreja, todas elas destinadas a nós aqui hoje. Inclusive, quando nós lemos a carta, nós temos uma persistência. Nós aprendemos sobre a persistência, porque Paulo diz, olha, se alegrem comigo nas minhas tribulações, ele escrevia para a igreja, sofra comigo as aflições do evangelho, fiquem presos comigo, e às vezes nós desistimos na metade do caminho porque não recebemos e não entendemos o que realmente a palavra do Senhor Jesus está nos dizendo. A nossa geração não pode desistir até ser tocado pelo Senhor. Quando somos tocados, somos transformados, somos curados e podemos curar outras pessoas. Só podemos transformar outras pessoas quando nos deixarmos ser transformados pelo poder da palavra do Senhor. Bom, fica aqui para vocês essa palavra. Medite nos evangelhos, medite nos milagres de Jesus, medite nas partes do evangelho onde Jesus curou outras pessoas, transformou outras pessoas através do toque das suas mãos ou do poder da sua palavra. E que a nossa geração, a nossa igreja, assim como o nosso tema, né, nós queremos uma igreja, uma identidade, a identidade de uma igreja jovem. Nós queremos ter uma identidade transformada. Caso contrário, estaremos cedendo aos ataques de Satanás e o Senhor não nos chamou para isso. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje eu estou numa nação abençoada, que é o Brasil, e creio profundamente que o Senhor usará dos nossos jovens, desde que sejam tocados pelo Espírito, tocados pelo Senhor, transformados à imagem dele, para poder transformar a nossa nação. Não vamos permitir e desistir na metade do caminho. Quantas vezes for necessário, vamos continuar pregando e falando até que as pessoas não desistam do seu chamado e sejam tocados pelo Espírito Santo, sejam tocados por Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe os jovens do nosso Brasil e os jovens do mundo inteiro que está nos ouvindo. Fica o nosso abraço e que a nossa nação seja abençoada. Orem por nós e estaremos orando por vocês de volta.